Sobre o parto agora, né? Essa hora. Fê. Chegou a hora. E conte aí como foi sua experiência com o parto, né? Os desafios que você enfrentou. Sim. Assim, né, quando eu tava nos finalmente ali já, principalmente quando chegou nas 39 semanas, eu fui fazer... Porque daí em diante você já faz consulta de semana em semana, né? Basicamente. Então, nesse finalzinho, por conta de diabetes também, eu fazia ultrassom ali a cada 15 dias, uma semana, e via meu médico praticamente semana em semana. Então, quando deu 39 semanas, eu passei numa consulta na segunda-feira e o médico fez um exame de toque pra ver como tava, né? Ele perguntou se eu queria que fizesse e tal. Aí eu falei que sim, pra gente ver como tava. E até aí, tudo lindo, tudo ok, chuchuzinho. Aí ele fez o exame de toque na segunda-feira de manhã. Quando eu cheguei em casa à noite na segunda-feira, gente, começou uma cólica. Aí eu falei, eita, será que... Mandei mensagem pra ele, falei, olha, eu tô com cólica. Ele, pode ser por conta do exame de toque e tal, às vezes dá um startzinho também. Aí eu, que ótimo, que alegria. E aí, tudo bem, aí beleza. Na segunda-feira à noite eu comecei com as contrações de pródromos, né, que a gente fala, que é como se fosse ela de treinamento, mas ela dá uma engrenada boa. Sim. Então eu comecei na segunda-feira à noite com as contrações de pródromos. E aí o pródromos é enquanto a contração não fica ritmada. Você fica com contração, ela já mais dolorida, mas ela não tá cravada certinho. Então eu fiquei na segunda noite, consegui dormir. Terça-feira aí começou a realmente pegar mais mesmo a dor. E aí, gente, foi só ladeira abaixo. Porque quando você acha que o negócio vai engrenar, não vai. Aí ele, né, começou com a contração, ficou... Aí engrenava. 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 8 minutos, 8 minutos, 5, 3, 20 minutos. Aí você fala, meu Deus, não é possível. Quando você acha que vai, resolve parar. Mas nos 5 e 5 você nem correu lá para o hospital? Não, porque para ir pro hospital ela precisa estar cravada, né? Ela precisa estar engrenadinha, de 5 em 5, ou até 3 em 3 a um bom tempo. Tipo, umas 2 horas pelo menos, 1 hora por aí, eu acho. Entendi. Então a minha nunca ficou, ela não passava 1 hora, sabe, certinha assim. E às vezes eu não conseguia ter essa percepção também da barriga endurecendo, sabe? Porque como ainda era pródromos, às vezes não é tão nítido. Pode ser que seja, pode ser que não. Mas aí eu fiquei terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, até sexta-feira de manhã com essas contrações. Aí elas foram se intensificando. E o que você fazia para aliviar isso? Andava inquietamente pela casa inteira. Eu tentava comer um pouco, porque às vezes você não consegue comer, né? Por conta do desconforto da dor e tudo. Eu tentava descansar, tentava dormir também, porque o máximo que espaçava entre uma e outra era 40 minutos. Então, assim, foi uma semana muito puxada pra mim. Eu dormia, assim, no máximo 4 horas por dia, juntando os cochilos de 40 em 40. Assim, se você passou por tudo isso, não dormiu direito, não descansou direito, como é que você pensa, assim, na hora do parto? Meu Deus, como é que eu vou ter forças agora pra... Cara, não sei explicar. Você realmente entra num instinto mamífero do negócio, no instinto animal, assim. É um pouco você tá ansioso porque você quer que aquilo chegue, porque você sabe que, né, depois do choro, né, da chuva vem o sol, então você fica naquela de tudo bem, tá começando, mas uma hora vai acabar. E aí depois que isso tudo acabar, tem um nenenzinho ali, tá? Tem uma recompensa. Então, eu ficava assim, putz, vai passar, eu andava, descia pra fazer caminhada no meu condomínio, andada no condomínio, tinha horas que vinha contração, eu me jogava no sofá do jeito que dava, pendurava assim, ficava balançando, ficava pra lá e pra cá, eu tinha aquela bola de pilates, ficava rodando naquela bola sentada, gente, coisa mais... Mas quem tava com você nesses momentos? Eu tava sozinha, né, porque minha família não mora aqui, minha mãe não mora aqui. E aí eu optei que a minha mãe viesse só depois do meu parto, quando meu filho nascesse, pra ela ficar comigo. Então, esse momento todo, né, eu tava sozinha, assim, eu tinha uma moça que ainda me ajudava com a casa naquela época. Então, 2 vezes por semana ela ia, então 2 dias eu passei com ela, assim, não passei sozinha. E a Priscila, né, o nome da Pri, beijo pra Priscila. Ela ficava assim, ai, Fê, eu queria tanto te ajudar, mas não tenho o que fazer. Gente, ela teve 5 filhos de parto normal. 5, a mulher, não sei como dar conta. Priscila Guerreira. E ela falava, Fê,
não tem como te ajudar, que pior que eu sei que não tem o que fazer. Aí ela ainda me dava lanchinho, tentava me fazer comer, né, me ajudava assim. Mas foi uma semana bem punk, porque não consegui dormir direito, não conseguia comer direito. O que me salvava era o chuveiro, o bom e velho chuveirinho, o chuveiro quente, até pra ver se ela engrenava mesmo, né? Às vezes o pessoal fala que se você tomar um banho quente, elas engrenam, né? Elas começam a ritmar. E nada, minha filha. Benjamin tava confortável, construiu um triplex aqui e não queria sair de jeito nenhum. Nossa. Então, mas foi assim, sabe? Essa semana conturbada, cansativa. E aí Você queria normal mesmo, né? Eu queria normal. Eu tinha em mente, assim, que vai ser o que tiver que ser. Mas a princípio, né, eu queria o normal por não ter minha família próxima, então o pós seria mais tranquilo pra mim. E por essa questão mesmo de saúde, né? Passar pela experiência também. Eu acho que às vezes a gente, mulher, tem muito de querer também passar por essa experiência, porque é uma experiência transformadora. Ela vai te deixar mais forte, né? Você se sente muito mais forte. Sim. Mas também, gente, isso não define ninguém, tá? Ser mãe não depende de ter um parto normal ou ter uma cesárea, tanto que eu tive os dois. E tá tudo bem. Mas, né, às vezes a gente idealiza aquele parto romantizado na nossa cabeça, né? Eu tenho o parto humanizado e eu tenho o parto romantizado, que eu falo. Que às vezes a gente vê, eu acho lindo, maravilhoso. Tipo, fico super feliz por quem consegue ter aquela experiência, né, do marido no parto, aquela coisa, abraça, aquele balancinho. Mas eu acho que a gente precisa, né, ter essa realidade, a consciência da nossa realidade, né, do que vai ser melhor pra gente no momento, do que vai ser mais confortável. Eu lembrei agora de um comentário de uma menina que fez um vídeo meu. Ela falou assim, parto normal e cesárea você vai sofrer do mesmo jeito. A diferença é que a dor é à vista e o outro é parcelado. Exatamente. É tipo isso mesmo, né? Exatamente, a melhor definição. Exatamente. E realmente foi isso, assim. Então, eu fiquei essa semana, na sexta-feira de manhã, não aguentava mais, eu tava muito cansada, fui pro hospital. Cheguei no hospital com 4 centímetros de dilatação, 6 da manhã. Passei o dia todo no hospital. Opa, Serena, dando... Um belo de um chute agora. Um belo de um chute. Tipo, eu estou aqui ouvindo vocês falarem de mim. Então, eu cheguei no hospital, passei o dia todo aí, né, fazendo ali exercício e tudo. Eu tinha uma doula que me acompanhou e eu super recomendo ter uma doula pra quem quer um parto normal. Ou até mesmo não, viu, gente? A doula, ela ajuda, assim, infinitas possibilidades. Mas eu tive uma doula também. Eu acompanho bastante, assim, no Insta. Acho bem interessante, mas nunca procurei saber quanto, o custo. Sim. Eu gostei bastante da minha doula, eu indiquei ela pra algumas pessoas também. E é caro? Eu acho que depende, assim, cara. Eu acho que tem todos os preços. A minha, na época... Pode falar valores? A minha, na época, eu paguei R$1.200 pra ela. 1.200? 1.200. Nossa, achei que fosse mais caro. Não, R$1.200. E aí ela fez uma consulta pré-parto comigo e com meu marido pra explicar tudo no parto, né? Até pra gente montar o plano de parto junto. Eu já tinha montado, mas ela foi na minha casa pra montar, achei super legal. Ela explica todos os termos. Foi com o seu médico que acompanhou essa gestação? Não. Eu optei pela pediatra. Eu preferi pagar uma pediatra particular do que ter o meu obstetra no meu parto. Que, não sei, acho que é muito pessoal essa escolha, mas eu não me arrependi de ter tido a pediatra, mas eu gostaria de ter tido o meu médico comigo, sabe? Eu acho que ele com certeza me daria uma outra atenção. Ele teria tentado outras alternativas, né, ali pro parto normal ainda antes de eu ir pra cesárea. Mas aí foi assim, eu cheguei de manhã, fiquei o dia todo, tava bem lenta a minha dilatação. É lenta, gente, no geral é lenta. Não é de hora em hora, que nem os médicos falam, muita gente fala. Pode demorar muito, 24 horas, às vezes até mais. E isso vai depender de como você tá e o bebê tá. Então, assim, eu passei o dia todo, a sexta-feira inteira. E eu fui de 5 para 6, no máximo. Aí, quando deu 5 horas da tarde, eles colocaram, assim, vamos pôr ocitocina. Por quê? Porque as minhas contrações, elas não é que elas não eram efetivas, porque eu tava dilatando, mas muito devagar. E a minha contração não aparecia na cardiotoco, né? Que é aquele... Quando vinha a contração, subia muito pouco. E também a cardiotoca, ela serve não só para ver a contração, mas acompanhar o batimento do Benjamin, né? Do neném. E o batimento do Benjamin, às vezes, não tava tão legal, sabe? Então, a gente foi acompanhando. Aí, vamos pôr uma ocitocina para ver se vai um pouquinho. Gente, a ocitocina, quando entra no organismo, ela chega assim, ó. Cheguei.
Vamos lá, vamos fazer esse negócio funcionar. A contração sem ocitocina e a com ocitocina é completamente diferente. São duas prateleiras diferentes. Nossa. Mas tá bom, na hora que você tá lá, você fala, vamos, faz o que tiver que fazer. Mas é assim, sabe, tava indo devagar e meu marido extremamente ansioso, né, aquela história. O hospital, ele vai dar uma empurradinha pra ir mais rápido também. Mas enfim, a minha doula me ajudou muito com isso, ela foi segurando muita onda, me ajudando com várias posições e massagem e óleo, não sei o que, blá blá blá, besunta a gente inteira de coisa. Mas aí, no fim das contas, eu pedi a analgesia, né, que tem diferença. A doula, uma pergunta, a doula ela fica no momento do parto? Não, ela dentro, fica o tempo não, todo com você. Só... Ela fica o tempo todo com você. O tempo todo. Enquanto você estiver no seu quarto no hospital em trabalho de parto, ela tá com você. O tempo todo. Então, se quiser comida, ela busca um lanchinho pra você, ela fica ali, faz massagem, conversa. E aí não rola uma intriguinha aí entre o médico e a doula ou não? Olha, eu acredito que sim. Eu acho que sim, né? Eu acho que não tem sim. como. Mas aí já é problema do médico, porque você, né, pagou pra ter uma pessoa, uma acompanhante. A doula não conta como acompanhante. Você tem direito a estar com a sua doula e mais um acompanhante. Ela é uma enfermeira. Né? A minha doula era enfermeira obstetra também. Então eu tinha uma enfermeira particular comigo ali. Sim. Mas eu acredito, sim, que eles não gostam muito, não. Mas enfim, né? Paciência. A gente pagou, a gente tá ali, vai ser do jeito que a gente quiser, até onde der. Então ela ficou comigo, me ajudou muito com essa questão de dor. Eu entrei no chuveiro, fiquei na bola, tudo. E é muito importante ter alguém com você que esteja consciente do entorno, que entenda também um pouco as coisas como são. Porque é o que eu falo da realidade, né? Do parto romantizado. Eu criei um parto humanizado na minha cabeça. E a minha situação de vida no momento não era tão compatível com isso. O meu marido tinha recém... Mas acho assim, a maior diferença de você ter ou não uma doula é isso, né? Ela tá ali com você sempre. O tempo todo. O médico não. Entra e sai, a enfermeira entra e sai. E cada hora que vem um enfermeiro, gente, do hospital é um diferente. E assim, eles vêm pra fazer, né? Se deixar, quer ficar pegando. Às vezes nem sei se é enfermeiro, tipo, residente, alguma coisa assim. Mas a doula tá de olho em tudo. E ela tá consciente, sabe? Você não. Quando você entra... Chega um momento que você entra na partolândia, né? E realmente você não se toca dos detalhes em volta. Se o médico tá fazendo exame de toque em você e tem alguém acompanhando, né? Porque tem que ter alguém acompanhando. O médico não pode fazer exame de toque sozinho. Isso é uma coisa que até então eu não sabia, que você poderia negar o exame de toque. Sim. Eu fiquei sabendo através de uma doula que eu acompanho também nas redes sociais. Até porque e ela falou, não é você de Deus. não é obrigada a aceitar, não. Não. Eu posso fazer exame de toque? Não. Simplesmente fala não. Não, eu não fiz várias vezes. Eu fiz algumas por vontade própria, pela ansiedade de saber se tá evoluindo ou não o negócio. Mas eu acho que é até pior você ficar fazendo várias vezes, porque é devagar o processo, gente. É lento, vai demorar. O corpo, né? O corpo sabe o que tá fazendo e, assim, confia, tenta descansar, tenta relaxar e devagar vai indo. Então, a doula, ela tá atenta a tudo isso à sua volta também, sabe? Todo mundo que tá te avaliando, como tá sendo avaliado, tudo que você precisar, ela te ajuda. Porque, às vezes, também o pai, gente, vai estar ali, mas mentalmente ele tá aqui também. Meu Deus, o que tá acontecendo? Então, ela ajuda os dois. Tem muita doula que acalma mais o marido do que a própria grávida. Ajuda mais o marido do que a própria gestante. E no meu caso, assim, né, a minha vida, meu marido tinha recém sido promovido. Não tinha como ele não trabalhar, foi uma sexta-feira, ainda era horário de trabalho. Então a gente estava lá no hospital, a minha doula me dando atenção, meu marido quando consegue, mas meu marido ainda estava fazendo reuniões de trabalho, sabe? Então, e ele também não tinha uma experiência muito legal com o hospital, né? Recém perdido os pais dele. Então ele já não gostava do ambiente. Ele trabalha por conta ou trabalha... O meu marido? Não, ele trabalha CLT, ele trabalha para uma empresa. Mas a partir do momento que você vai ganhar, ele já tem lá a licença, né? Tem, assim, né? Mas dependendo do cargo, né, corporativo, a gente sabe que isso não funciona muito bem na vida real. Né? Tipo, ainda mais nesse caso, uma recém-promoção e vários problemas na empresa acontecendo ali, muitas coisas conturbadas, e ele tinha que resolver isso, sabe? E tá tudo bem, assim. Não sei, eu também não acredito muito, não. O Felipe, ele é advogado, aí vai que um dia que eu for ganhar, ele tem uma audiência. Então, mas mas o caso é seu, você precisa fazer isso. Às vezes a gente é aquela história, a gente planeja e, cara, nem sempre vai ser do jeito que a gente quer, sabe? Então, assim, essas coisas têm que ser muito bem conversadas. Por mais que o meu marido tivesse me falado, a gente teve uma conversa sobre isso, de
Ah, eu não gosto de hospital, você sabe que eu não gosto. Mas às vezes na nossa cabeça a gente fala assim, ah, mas é o filho dele que vai nascer, ele vai superar isso. E, cara, tem coisas que são maiores do que a gente pensa. E não adianta você, por mais que a pessoa te explique, você não sente o sentimento do outro, você não tem a sensação do outro. Então, assim, conversem muito, 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 muito mesmo e definam, sabe, o que é importante ou não. Então, pelo meu marido, eu teria feito uma cesárea, né, desde o começo, pela ansiedade, por tudo. Mas eu queria passar pela experiência do parto normal. O importante pra mim era que eu entrasse em trabalho de parto, mesmo que eu não fizesse um parto normal completo. Mas eu queria entrar em trabalho de parto pro meu corpo entender que chegou a hora, porque a gente sabe que tem toda aquela cascata de ocitocina, a ocitocina libera, ajuda no parto, ajuda a descer leite, ajuda na cabeça, ajuda com tudo. Então eu achava esse ponto importante. Então eu entrei realmente em trabalho de parto, fiquei até os 7 centímetros, eu tava muito cansada, eu tava, né, tipo, indo pra uma exaustão. E aí eu pedi uma analgesia. A analgesia é diferente da anestesia, né? A analgesia tira muito da dor, ajuda muito, resolve muito, mas não tira completamente e você consegue ainda mover um pouco os pés, as pernas e tal, se precisar levantar. A anestesia, não. A anestesia é aquela que é a famosa americana, né? Que você deita na cama e na hora que for hora de empurrar, eles vão falar, vamos lá, empurra. Chegou o momento, vai lá, empurra. Mas aí você não sente nada. Então eu pedi analgesia. E isso era por volta da meia-noite, mais ou menos, na sexta-feira. Aí chegou fiz a analgesia. Nossa, a analgesia, gente, leva a gente pro céu, assim. Por isso que eu falo que muita coisa não pode ser demonizada, né? Muita gente fala, anestesia, analgesia. A própria cesárea em si, ela é muito necessária às vezes. Eu falo que bom que hoje em dia a gente tem esse conhecimento de medicina, né? É uma oportunidade. Quantas vidas se perdiam antes, né? Mães e bebês se perdiam no parto normal. Mas aí, assim, pra mim, foi uma virada de chave, a analgesia. Nossa, eu consegui dar uma descansada. Mas ainda assim, ela vai passando aos poucos, né? Então, conforme eu lembro que eu fiz 3 aplicações, né? A primeira, meia-noite, 2 horas depois mais uma, e 4 da manhã eu ia fazer mais uma. Só que aí, assim, o meu marido já tava exausto nisso, gente. Porque, assim, eu pulei a parte, tá? Deu agachando na porta, gritando, agarrada no batente, quando a contração vinha. Pula esse pedaço. Pula essa cena. Meu marido já tava super cansado. Eu também tava super cansada. Então, meu marido falou assim, amor, por favor, vamos fazer uma cesárea. Você tá cansada, você não tá vendo como você tá cansada. Sabe? Pra você poder aproveitar depois um pouco também, senão, não sei. E nisso também acompanhando a minha cardiotoco, tá? Não foi só o pedido do meu marido ou o médico que falou, vamos pra cesárea. A minha cardiotoco, né? A minha contração, ela não aparecia na cardiotoco, ela não era tão efetiva, assim, tão efetiva. E aí nisso o batimento do meu filho começou a aumentar muito nas contrações, porque já tinha um certo tempo. E aí eu lembro que o meu marido uma hora saiu e falou, conversa com ela. Falou pra minha doula, por favor, conversa com ela. Vê o que ela vai falar pra você. E aí a minha doula veio e conversou comigo. Ela falou, Fê, com toda a situação que vocês estão, eu te aconselho para uma cesárea. Te aconselho pelo Benjamin, porque o batimento dele tá subindo muito. Você tá cansada, você tá muito cansada. Você não dormiu há uma semana praticamente, muito pouco. Você comeu muito pouco. E na hora do expulsivo, você vai precisar de muita força. Muita energia. E muita energia. E se você não tiver força e energia nessa hora, aí sim pode complicar mais ainda. Então, assim, eu de coração te aconselho para uma cesárea. Já resolve, já acaba. Você já conhece o bem, já, sabe, começa a recuperar e não cansar mais ainda. Então, e nesse ponto eu já tava com 7 centímetros de dilatação. Faltava um pouco. E na nossa cabeça, por mais que você esteja na partolândia, você, né, como o instinto mesmo, materno, animal ali, você acha que você dá conta. Você fala, não, falta um pouco, eu ainda consigo. Porque acho que o nosso corpo, gente, ele tira adrenalina não sei de onde, assim, sabe? Tira força não sei de onde. E na minha cabeça eu consegui ainda. Mas aí, a partir do momento que a minha doula falou pra mim, Fê, você tá cansada. Você, né, faz uma cesárea, porque você tá em quadro de exaustão materna. E exaustão materna também é um pré-requisito pra cesárea. Porque daí em diante começa a pôr em risco a mãe e o bebê. Então ela falou, faz uma cesárea. Aí a gente optou por realmente a cesárea. Eu já tava, né, com a anestesia nas costas, porque é o mesmo acesso que eles usam. Então a gente só fez a anestesia geral. Ai, outra coisa, gente, anestesia geral. A anestesia aqui, ó, local, né, que a gente fala.
anestesia, a Hack, né? Ela chega linda no organismo também, porque você já tá tão cansada, você já tá com tanta dor, gente, que qualquer coisa... Desaparece. No fim, você já tá assim, ó, pelo amor de Deus, qualquer coisa que faça esse menino nascer logo. Então eu fui pra aí, fez anestesia, putz, você já fica deitadinha. Eu entrei no centro cirúrgico 4 da manhã, 4h15, o Ben nasceu. 4h15, ele nasceu 15 minutinhos. E aí, mas ainda assim, foi assim um pouco, né... Não traumático, mas cansativo, porque eu já estava cansada. Então eu entrei no centro cirúrgico cansada, eu pedi para que colocassem um oxigênio em mim, porque eu estava muito cansada e ansiosa. E aí o Benjamin, né, como eu já estava com 7 centímetros, gente, falta isso aqui pra criança nascer. Ele já estava bem encaixado. Então, faltava muito pouco para eu decidir entre voltar atrás e fazer a cesárea, e também já não dá para fazer mais. Então, tem isso também. É importante você ter em mente que no fim das contas, o mais importante é você e o bebê ficarem bem, sabe? Não importa a via de parto, né? Eu penso assim, eu quero normal. Sim. Né? Sim. Assim, não somente por uma questão de escolha, mas assim, para respeitar o tempo dela. Sim. Né? Quando ela quiser vir, ela vem. É aquela história, foi o que normal. eu falei. O importante pra mim era entrar em trabalho Mas na de hora parto. a gente nunca sabe, né? Tudo pode mudar. Então, não, ela imagina. que vai acabar escolhendo Sim. aí no final das contas. Sim. E eu acho isso importante, o entrar em trabalho de parto. Eu acho que aí depende essa também consciência é essencial. das minhas condições físicas, que nem você, Total. né, entrou em Sim. trabalho aí de parto de uma semana, aí, praticamente. Prólogos muito cansativo. Pródromos muito prolongados. Eu conheci um outro caso também de uma moça que ficou quase 15 dias. Eu falei, gente, 15 dias, eu não imagino. 15 dias no que eu passei. Muita coisa. Pois é, e aí, no fim das contas, eu tava assim, quase não dava pra decidir mais entre a cesárea e não, porque faltava muito pouco. Então, na minha cesárea, a gente precisou da ajuda de um outro médico. Ele fez um fundo, que eles falam na barriga, né? O médico põe a mão por dentro, pra poder dar uma desencaixadinha no neném, porque o Benjamin já tava bem encaixado. Então, a médica teve que dar um leve tranquinho nele pra tirar ele de volta. Mas graças a Deus ficou tudo bem, deu tudo certo. E daí é super rápido. E aí ele veio, né? A pediatra viu, tava tudo bem. Foi pro colo, veio pro meu colo, só que por conta da minha ansiedade, do meu cansaço, da minha exaustão, eu não consegui ficar com ele pra fazer a Golden Hour, né? Que fala. Então, meu marido tava do meu lado, sentadinho na cadeira. O meu marido tirou a camisa, ficou com ele lá quentinho, encostadinho. E aí daí em diante, gente, é assim, ó, rapidíssimo. Enquanto você tá intertida com o neném, com a novidade ali, o médico já tá aqui, ó, te fechando. Já me sentou um pouquinho na maca, fiquei encostadinha, já me deu o Benjamin. Dali que o Benjamin nasceu, ele foi comigo pro quarto já e ficou comigo no quarto o tempo todo. Não achei o pós da cesárea, aquele bicho de 7 cabeças que todo mundo fala que é. Eu acho que assim, gente, é aquela história, né? Tem o à vista e tem o parcelado. E daí é no próximo bloco. É do próximo bloco, É o pós, porque daí né? já é pós-parto. A gente corta Algo pro mais próximo. para falar sobre essa sua experiência? Acrescentar ou não? Do parto. Eu acho que no geral é isso, sabe? Eu acho que um diálogo com quem tá te acompanhando, seja o marido, mãe, é extremamente importante, porque você realmente vai chegar no momento em que você não tá raciocinando por si só. Você entra na partolândia e, né, você não consegue pensar mais. Então é importante ter isso muito bem ajustado com quem tá com você, né? As decisões, o que precisa ser tomado. Mas também, gente, ter o coração mole e pensar que no fim das contas o que importa é todo mundo ficar bem, sabe? Não adianta você insistir, porque eu quero um parto normal e Sim. se realmente não der, se alguém de confiança falar pra você, ó, tá na hora de ceder, cede e tá tudo bem. Isso não vai te fazer menos mãe ou mais mãe. Muito pelo contrário, sabe? É importante você saber decidir o que é melhor pro seu filho, te faz muito mãe, né? Decidir entre os dois o que é melhor pros dois é muito mais do que uma via de parto. Para os dois, né? Na Pros verdade, dois, pros pros dois. dois. Porque a mulher não pode também se permitir ficar ali no sofrimento, Exato, né? Que tem que ser. exato. Ai, porque se não for normal, não vou ser mulher. Não, e eu já ouvi isso de outras mulheres falando para uma mulher que optou por fazer uma cesárea. Ai, você não é Sim. mãe porque você não sentiu a dor do parto. É um absurdo. Gente, isso. imagina. E assim, ó, de verdade, é uma experiência super incrível. Apesar de todos os pedares, eu penso em fazer um parto de normal de novo, tentar mais uma vez. Mas é pra ser um momento importante e especial e sem sofrimento, tá? Dor é diferente de sofrimento. Sofrimento. Então, isso aí. assim, eu senti dor. A partir do momento que se tornou um sofrimento, pra mim e pro meu filho, não valia mais a pena. E assim, tá tudo bem. A cesárea foi super rápida, eu já conheci o Benjamin, a gente já foi pro quarto.
o pós da cesárea, eu não achei nada, assim, absurdamente ruim, não. É uma cesárea, você tá cortada, mas eu, por exemplo, que já fiz uma cirurgia de apêndice, a dor do apêndice foi muito pior do que da cesárea. E olha que o corte era pequeniníssimo, né? Aliás, por vídeo, nem corte eu tinha. Mas eu acho que o importante é isso. O importante é ficar bem e não se coloque em sofrimento. Tá tudo bem, não é desistir, é escolher o que é melhor. A partir do momento que não dá mais, colocou em risco, outra opção e tá tudo bem, cara. A vida é que segue. Muito mais. É só o parto. O importante é a vida depois, sabe? Tem muito pela frente ainda. Muito no pós-parto pela frente. Muita coisa. Muita coisa pra acontecer. Isso é só menos de um só a terço ponta do de tudo iceberg. que tá por É só a ponta vir do aí. iceberg.